Boa noite à igreja, que a graça e a paz esteja com todos, amém, queridos? Glória a Deus, é com muita alegria que mais uma vez estamos nesse altar, obrigado, filho, para servir ao Senhor. E eu quero estar lendo o texto base, Isaías 62, Isaías capítulo de número 62, versículo de número 4. Diz assim: Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Ifsibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se casará. Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor continue à vontade a ministrar sobre nossas vidas nessa noite. É a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode tomar o seu assento, aquele que puder, desocupe suas mãos e dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Erlo, pastor da Igreja Batista ali na 48, Igreja Batista do Parque Felicidade, é o nome do bairro, mais conhecida como 48. Estamos ali, dia de cada vez, fazendo a obra devagarzinho, e fiquei encantado pelo tema. O Senhor te chama de Ifsibá, Beloá, a tua exaltação vem. Israel não estava passando por um momento fácil. Jerusalém não estava passando pelo momento fácil. Irmãos, é muito difícil passarmos por tempos de rejeição. Ninguém sabe lidar com rejeição na realidade. É muito difícil quando nós entramos em terras que somos esquecidos muitas vezes. Tem situações nas nossas vidas, querido, que não é a quantidade de pessoas que vai fazer você mudar. Às vezes nós pensamos o seguinte: poxa, mas se alguém lembrasse de mim. Certa feita eu mandei uma mensagem para uma jovem que estava afastada dos caminhos do Senhor. Ia ter um culto jovem na igreja. E aí eu postando no Facebook, veio alguma postagem dela e eu falei: poxa, vou mandar o banner para ela. E mandei pelo Messenger do Facebook. E naquele mesmo momento ela entrou em contato comigo pelo Zap e falou: pastor, foi de Deus o Senhor me mandar esse banner, porque eu estava agora, nesse exato momento, com um vidro de veneno nas mãos para tirar minha vida. E aí então eu pude sair da minha casa, ir para a igreja, recebi ela no gabinete. E quando ela chegou, pastorzão, a única coisa que ela fez, ao me olhar no gabinete, foi mostrar os dois braços. E os braços estavam todos inflamados de corte de gilete. Ela não morava sozinha. Ela não morava só com a mãe. Ela não morava só com a mãe e o pai. Também tinha mais pessoas dentro da casa. Com ela, eram 6 pessoas dentro de casa. 6 pessoas dentro de casa. Há 2 semanas ela não ia para a faculdade. Há 4 dias ela não ia trabalhar. Há 1 semana ela não comia nada dentro de casa. Imagina você dentro de uma casa onde você é a 6ª pessoa dessa casa. E ninguém te nota. Você está há 2 semanas sem ir para a faculdade e ninguém pergunta: ora, você não vai para a faculdade? O que aconteceu? Você está dentro de casa, acorda, entra para o quarto e ninguém se depara: peraí, tem 4 ou 5 dias que ela não vai trabalhar. Será que aconteceu alguma coisa? Imagina você dentro de casa, de manhã, tarde, noite, e ninguém chega para bater no teu quarto e falar: está tudo bem, eu não vi você almoçando. Está tudo bem, eu não vi você mexendo na cozinha, você não jantou, você está com fome. Está acontecendo alguma coisa? Eu não estou falando de alguém que morava com amigos. Eu estou falando de alguém que morava dentro do seu lar. Porque casa é feita de alvenaria, tijolo, cimento, pedra. Mas um lar não, um lar é feito de pessoas, de sentimentos, de emoções. Emoções às vezes que são boas e emoções às vezes que são ruins. Mas um lar é constituído assim. E essa menina então pode entrar e ali ela desaba. E nós podemos ali orar. Recebi ela por uns 7 ou 8 gabinetes.
Hoje, para a glória de Deus, ela está casada, muito bem casada, tem uma linda filha. E aquele momento de esquecimento, Deus mudou aquele quadro. E aquele momento de rejeição, Deus mudou aquele quadro. E aquele momento de anonimato, ainda que ela fosse visível, mas parecia invisível aos olhos do próprio pai, da mãe, dos irmãos, no trabalho. Ninguém ligou para ela. Mas no momento oportuno, um banner que eu enviei para ela, por saber que ela estava afastada, e seria uma oportunidade de ela estar num culto jovem. Porque talvez para um jovem afastado, um adolescente, se você chama ele para um culto normal de domingo, ele não quer vir. Ele já sabe o que acontece, ele já sabe quem são as pessoas, mas algo atrativo como um culto jovem, uma celebração, um jeito jovem de adorar o Senhor, ele se sinta mais à vontade. Lá na igreja eu falo, toda a programação precisa ser para atrair vidas. Se não for para atrair vidas, não tem o porquê acontecer. Eu lembro, pastor, que eu era o terceiro pastor da igreja e pastor de jovens. E nós alugávamos um salão para fazer uma festa fantasia. E as 5 melhores fantasias mais elaboradas ganhavam o prêmio. Eu lembro de uma irmã, uma jovem, que ela fez um vestido de noiva de TNT colado com um copinho descartável de café. Eu lembro de um jovem que fez a armadura do Homem de Ferro, desmontou a lanterna do pai, fez o negócio acender no peito, fez de papel celofane, papelão, ficou melhor do que o original. Eu lembro de muita gente se vestindo de Noé, Matusalém. Eu lembro de muita gente, eu lembro de uma senhora da igreja, 60 anos. Ela pegou aquelas boias de Free Willy, abriu, botou um zip e se vestiu de Free Willy. E aí então fui de carro para buscar ela, mas aquele troço não dobra, então não tinha como ela deitar. E ela foi andando como daqui, 2 vezes, lá em cima na estrada do Viegas e voltar. No passinho, devagarzinho. E as crianças tudo dando tchau, o ônibus passava, carro passava buzinando, e ela foi fazendo a alegria da galera no meio da rua. A única coisa que eu pedia para essa festa fantasia era, não poderia ter fantasias indecentes, nem demoníacas. A entrada era 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar a ação social da igreja. E no mínimo, cada um precisava levar pelo menos um visitante. Porque toda a programação precisa trazer vidas ao altar. Ou pelo menos vidas para serem semeadas. E nós fazíamos, em certo momento daquela programação, tinha um louvor, claro que ficava tocando só louvores, mas um ao vivo, com violão, com tudo. Em certo momento daquela programação, alguém traria a palavra, ou eu traria alguém de fora para ministrar para aqueles jovens. Em determinado momento, vidas estavam diante do altar. Aquele salão de festa, que era uma festa fantasia, virava um lugar de choro e quebrantamento na presença de Deus. Em momentos oportunos daquele espaço, daquele evento, daquela festa fantasia, nós parávamos para fazer o sorteio, a votação das 5 fantasias. Convidávamos todos os convidados que foram para aquela festa, porque logo depois da festa, a fantasia, nós fazíamos um culto jovem, para poder, todos que foram convidados, estar no culto agora sim, na igreja. E eram mais vidas diante do altar. Até que a última festa fantasia, só tinha a nossa igreja, aqueles que já tinham se convertido, e outros jovens e adolescentes de outros ministérios. Não teve um convidado não crente. Foi o último ano que eu fiz a festa fantasia, e eu nunca mais fiz, até então, quando era líder de jovens. Porque na minha cabeça, toda a programação extra da igreja precisa ser para atrair vidas ao altar. Ou no mínimo, vidas para sentarem nessa cadeira e serem semeadas para a glória de Deus. Porque um vai plantar, o outro vai regar. Mas tem momentos, pastor, que a gente passa por esse momento de Jerusalém. Estamos abandonados, estamos como uma cidade desolada, abandonada, esquecida.
como uma cidade que aos olhos de muitos não tem mais jeito. Isso me faz lembrar de Jefté. Foi juiz, foi lembrado em Hebreus como herói da fé. Mas nem tudo foi flores para Jefté. Jefté, ele nasce de um ato fora do casamento de uma prostituta. O pai então assume, porque também existia uma lei para a época. Aquele pai que viesse gerar um filho fora do casamento e não o assumisse, ele era passivo da lei, e a lei era apedrejamento. Então, normalmente, quando alguém tinha um filho fora do casamento, seja de adultério ou com uma prostituta, e aquilo era sabedor de um ou de outros, era necessário ele assumir o filho. E ele assume então Jefté. Ele leva para dentro da sua casa. Só que passam-se os anos e a sua esposa agora vai gerar os seus próprios filhos. E os seus filhos crescendo, os irmãos de Jefté crescendo, vão expulsar, vão colocar ele para fora da casa. E vão falar: na casa da minha mãe, do meu pai, filho de prostituta não herda. Na casa do meu pai, bastardo não tem direito à herança. Só que a palavra começa a falar, no livro de Juízes, de Jefté, que ele era um homem forte, zeloso, temente ao Senhor, de boa índole. Então Jefté foi muito bem criado, acredito que teve as melhores professores, as melhores escolas, as melhores companhias. Mas tem momento, querido, que o vento sopra tão forte que nem os seus melhores amigos aparecem. Ou quando aparecem, aparece como em Jó. Fala logo o seu pecado, confessa. Tu deve ter feito uma coisa muito horrível diante do seu Deus. Agora Jefté não tem mais o seu pai, não tem mais a sua mãe, não tem mais o seu teto, não tem mais os seus irmãos. E eu entendo, querido, nessa pouca caminhada que eu tenho com Jesus, que Deus tem duas maneiras de trabalhar. Ou Ele muda o seu nome, ou Ele te usa para mudar o ambiente. Ou Ele vai mudar você com o ambiente, ou o ambiente vai ter que mudar por sua causa. Sabe aquela causa que você está orando e não muda? É porque muitas vezes Deus está usando a causa para te aperfeiçoar, a causa para te melhorar, a causa para te fazer crescer. Mas quando chega o momento certo, ou Deus muda o seu nome, ou Deus vai mudar a causa por sua causa. Jefté agora ele vai morar no deserto de Tobi, deserto de homens levianos, homens salteadores, sequestradores, que pediam resgate e tudo mais, assaltavam as caravanas que iam para a cidade ou voltavam da cidade. Ele vai morar nessa terra, uma terra também como a de Jerusalém estava passando, uma terra esquecida, abandonada, menosprezada, e quem morava lá, não importa, é salteador, é bandido. Eu fico abismado, às vezes, quando eu vou pegar dentro de uma comunidade maior, de repente eu prego dentro da Vila Aliança, às vezes eu prego lá no Cavalo, lá no Rebu, e quando nós falamos, eu sou da 48, o pessoal fala: credo, pastor, 48. Eu fico olhando, moro numa comunidade que dá 10 da minha. Está falando o quê? Ora bolas. Mas irmãos, a fama corre. Ninguém vai levar a sua fama quando você é uma mulher justa ou um homem justo. Mas basta você fazer um erro, um deslize, que a fama corre. Então as pessoas moram em comunidade que tem 30, 40 bocas maiores daquela 48. As pessoas moram em comunidade que são 10, 15, 20 vezes maiores que a 48. Mas por causa de algo que a 48 já viveu no passado, e eu afirmo, queridos, que a 48 hoje não é nem 30% do que já foi um dia. Ela não é nem 30% do que já foi um dia, mas ela vive da sua fama. Você entra dentro de uma Vila Aliança que pega de uma ponta a outra com complexo em Senador Camará. E se você fala que você congrega ou mora perto ou na 48, eles vão te desconjurar. Nossa, está amarrado, eu não passo lá. E às vezes nem sabe para onde fica a 48, mas só pelo passado que já teve.
Aí Deus entra na história para começar a mudar o passado. Aí Deus entra na história para começar a falar, eu mudo a realidade. Aí Deus começa a entrar na história para falar, muitas vezes estamos esperando alguém de fora chegar para mudar. E Deus está falando, ei, quem vai mudar já está aí, é você. É você, minha irmã, é você, meu irmão, que vai mudar a história da tua casa, da tua rua. É você, aleluias. Jefté chega no deserto de Tobi. E para muitos, aqueles que lá estavam, falou, vai virar bandido, vai virar malfeitor. Mas eles não sabiam que o deserto também faz planos com Deus, para nos mudar ou para nós mudar ele. Jefté chega naquele lugar e diz a palavra que homens levianos começam a seguir. Presta atenção, irmão, o problema não está na terra que você pisa, porque aquele que tem a marca da promessa muda qualquer deserto, aleluias. O nosso maior problema é que muitas vezes nós estamos tão fitados no nosso gigante, que nós esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor. Às vezes nós estamos tão fitados na nossa limitação, na nossa dificuldade, que nós esquecemos que o nosso Deus, Ele não mudou. Eu estava no contrabaixo na igreja, orando ao Senhor, Senhor, manda alguém para esse contrabaixo, ajudando o ministério de louvor. E aí, uma adolescente da nossa igreja, jovenzinha, começa a namorar um jovenzinho de uma outra igreja. Eles se mudam para perto da 48, do lado de fora, algumas horas do lado de fora. Então ele começa a visitar a nossa igreja. E ele conversa com o pastor dele, fala, olha pastor, para mim sair de lá, de perto da 48, para vir para Bangu, minha mãe não deixa mais. Então eu vou começar a congregar na igreja da minha namorada. E o pastor abençoa, e ele veio para a nossa igreja. E ele chega, tem um gabinete comigo, e eu converso, ele vai falar, pastor, eu estou vindo, mas só que o senhor tem um problema, o senhor acredito que já deve saber, minha namorada já deve ter te contado, a minha família toda é de candomblé, na verdade de umbanda. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meu irmão mais novo, todos são. Só eu que sou crente lá dentro daquela casa. E eu falei, legal. Marca uma visita que eu quero ir lá conversar com seus pais. Quero conhecê-los. E aí ele marcou, pastor, foi eu e Agnaldo, que ele está, meu líder de ministério de homens. Fomos lá e eles receberam a gente muito bem. E nós conversamos e tudo mais. E eles já foram crentes, se afastaram. Foram para a Umbanda, da Umbanda passaram para a Quibanda, voltaram para a Umbanda de novo, já tinham feito cabeça, a mãe do jovem, para 5 entidades, dava consulta, já estava se preparando para abrir um barracão, um terreiro. E eu falei, por que vocês saíram da igreja? Ah, pastor, eu fui para a igreja tal, um ministério grande, lá nós temos um ministério muito bom, lá de teatro foi eu que montei, lá na outra igreja, não sei o que, e tal, eu fiz e aconteci. E aí as pessoas. E eu falei, quando você entrou nesse ministério, foi por causa de quem? Por causa de Deus. Eu falei, por que você abandonou por causa de pessoas? O que Deus tem a ver com isso? E aí, antes de nós irmos embora, eu falei para eles, porém, eu entro nessa peleja. E eu vou ver de volta vocês na igreja. Para a glória de Deus. Ela riu sem graça. O marido riu com um olhar de desafiador para mim. Eu falei, eu gosto muito disso. E aí eu falei, todos os dias eu oro 3 horas da manhã. E eu vou estar colocando vocês nas minhas orações. Aí a mãe falou, agora eu já descobri. Porque todo dia, 3 horas da manhã, o celular desse menino desperta. Ele bota 3 horas da manhã para orar, ele está te copiando. Eu falei, não está te copiando, ele não está me copiando. Ele só está sendo discípulo. Porque quando eu tenho um gabinete com ele na igreja, eu falo com ele, meu querido, eu oro todo dia de domingo a domingo, 3 horas da manhã. E eu quero te desafiar a você vir comigo nessa oração. Todos os dias, 3 horas da manhã, você não vai orar pelo seu estudo. Você não vai orar pelo seu curso pré-militar. Você não vai orar pelo seu namoro. Você vai por uma coisa só. Eu buscarei a salvação da tua casa. Foi o ano de 2024 todo, irmãos.
todo. Certa feita, já no final do ano passado, houve uma programação de jovens. A irmã dele foi. Mas para quem faz cabeça, para quem é de raiz africana, só uma pessoa pode passar a mão na cabeça dela. Ela só tem um barbeiro, um cabeleireiro indicado pelo Exum, mas ninguém pode tocar. Mas ela está lá. E para mim, meu querido, entrou na igreja, é os dogmas da igreja. Ah, pastor, não pode botar a mão na cabeça dela, tá? Quê? Veio para cá, não está no centro, está na igreja. Na igreja eu boto a mão. Eu botei a mão, ela tirou com uma, eu botei com a outra, ela tirou com a outra, eu botei com a uma, mas orei. E aí ele veio e falou, pastor, minha irmã ficou revoltada. Eu falei, não tem problema, fique em paz. Continua no propósito. Final do ano chegando, querido. E a gente ajudando com cesta básica. Porque eles não tinham mais como comprar comida. Porque os Exum estavam tirando tudo que eles tinham. E aí, de repente, ele fala, pastor, minha mãe me ligou. E ela está assim, conformada. Porque ela serve uma entidade que é da prosperidade. Mas falta tudo e só não passamos fome porque a igreja do filho dela é que mantém a despensa. Eu falei, glória a Deus. Um ano, irmão, de domingo a domingo, 3 horas da manhã, de joelho dobrado. Uma semana depois, ele me liga de novo, pastor, minha mãe quer um gabinete com você, eu acho que agora vai. Isso é dezembro, irmãos. Marcamos um gabinete para uma quarta-feira. Marquei no domingo com ele. Ele confirmou e me mandou mensagem, pastor, está certo, quarta-feira. Na segunda-feira ele entra em contato e falou, pastor, o meu padrasto também quer participar do gabinete, ele pode? Falei, não pode, só como deve. Na terça-feira de manhã, ele fala, pastor, meu irmão mais novo de 11 anos que fez cabeça para Zé Pilintra. Falou que não aguenta mais, Zé Pilintra fica andando atrás dele. As crianças têm se afastado dele. Ele também quer participar, eu falei, manda vir. Na terça-feira à noite, por um acaso meu, mas por Deus colocar as coisas no devido lugar, eu encontro com a mãe dela, com a mãe dele. E aí na rua, e ela me para ali por 40 minutos em pé conversando, ela fala, pastor, o meu maior problema é a minha filha. Ela está grávida, e ela fez cabeça para Mariazinha, um Exum que aparece como criança, pede bolo, guaraná, brinquedos. E como ela está grávida, então ela está muito sensível em largar tudo. Aí eu falei, bem, amanhã nós vamos conversar, quarta-feira antes do culto. E se vocês se decidirem por Jesus, eu entro na tua casa para tirar tudo. Mas eu não entro na tua casa para tirar meias coisas. Tem que ser tudo. Mas isso não seria, pastor, uma afronta eu mexer nas coisas que são da minha filha? Eu falei, de quem é a casa? Da tua filha ou sua? Minha. Eu falei, sua casa, sua música. Dança a música que você colocar. Você ainda é mãe daquele negócio. Se ela quiser, ela alugue uma casa. Mas se for para eu meter a mão, é só para arrancar tudo. Eu não creio num Deus de meia bênção, de meia libertação. Nós marcamos o gabinete, o Aguinaldo estava conosco, e para surpresa a filha também vai. Todo mundo decide por Jesus. No culto de domingo eles foram lá na frente, a família toda, e aceitaram Jesus. Marcamos, janeiro entra. Eu entro de férias em janeiro, uma semana antes de eu entrar de férias, 10 horas da noite estávamos lá. Enchemos 2 carros, vários altares, imagens, casebre desse tamanho que tivemos que quebrar, um atabaque desse tamanho, imagens e mais imagens. Uma família que não tinha almoço nem janta e muito mal o café da manhã. Eles tinham em pedras preciosas
mais de 100 mil reais. E alguém da família me pergunta: pastor, e se a gente vender? A minha pergunta foi: quem ganhou as pedras? Ah, foi a entidade cigana. Eu falei: então é dela. Se vocês venderem, esse dinheiro continua sendo dela. O que vocês comprarem vai dar legalidade para ela continuar aqui dentro. E ela perdeu. Eu mesmo me incumbi de pegar mais de 100 mil reais em pedras preciosas e jogar no rio e deixar ir embora. Deus está restaurando todas as áreas da família. Porque Deus muda o seu nome, ou Deus muda a terra que você está, querido. Mas algo muda. Hoje Deus não te trouxe aqui em vão, senão para mudar a tua história, mudar o cativeiro, mudar a tua casa. Deus não teria dado essa visão ao pastor, se não fosse para fazer algo extraordinário. Porque o nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso maior problema é que nós nos fixamos tanto no problema que esquecemos de levar os nossos olhos para o monte. Da onde vem o nosso socorro? Sabe por que esse salmo foi feito assim? Porque no monte, o lugar alto é lugar de botar imagens. Passe em qualquer lugar de centro, querido, que na árvore mais alta, no lugar mais alto, vai ter a bandeira branca. Sempre no lugar mais alto. Você vai olhar para Israel, Jerusalém, lugar de colinas. Montes, lugares de adoração, mata fechada, altares de Baal. Aí vem a palavra de Salmos: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Qual daqueles deuses lá feito por mão de homem pode me socorrer? É isso que o salmista estava querendo dizer. Quem deles podem me acudir? Por isso ele fala: elevo meus olhos para o monte. Quando ele fala isso, ele não está falando de Deus, ele está falando literalmente do monte, aonde imagens foram colocadas para adoração de Baal, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, o Deus disso, o Deus da luz, o Deus de paz, o Deus de guerra. O salmista vai perguntar: quando eu olho para esse monte cheio de imagem, quem pode me socorrer? Nenhum deles. Sabe por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor. Ele está falando: pode ter 1000 adoradores ali naquele monte, pode ter 1000 imagens naquele monte, mas nenhum deles pode trazer a vida eterna e a salvação, porque o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Essa é a revelação desses salmos. Então a sua salvação não vem do monte, aonde botam postes ídolos, mas a sua salvação vem do Senhor. Só que quando nós estamos passando por dificuldades, querido, muitas vezes nós nos perdemos, por causa das aflições, do abandono, por causa das necessidades. Nós ficamos ali desesperados. Tem faltado isso, pastor. Poxa, pastor, eu faço de tudo, minha mãe não vem, meu pai não vem. Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Está na hora de você começar a ligar o botão da fé, querido, dentro da tua casa. Está na hora de você começar a virar o botão da fé dentro do seu trabalho. Está na hora de você começar a ligar o botão da fé, porque Deus move o sobrenatural para aquele que ousa em colocar a fé em ação. Porque quando nós colocamos a fé em ação, Deus faz como está aqui em Isaías. Ele esquece o seu passado, porque Ele está olhando para o seu futuro. Eu queria ver alguém chegar para o pastor Carlos, quando ele começou lá atrás, e falar: eu vejo um grande homem de Deus, hein? Que recebe pastores, aconselha, que abre projetos, que municia homens e mulheres para ir pregar a palavra. Hoje é fácil qualquer um chegar e falar: eu vejo aqui um homem de Deus. Essa é a diferença do nosso olhar para o de Deus. Quando Deus te vê hoje, querido, Ele não vê pelaquilo que você é, mas pelaquilo que você vai se tornar nele. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê como você está, mas como você estará nas mãos dele. Quando Deus te olha hoje, Ele não olha para o deserto, mas Ele já olha a transformação do deserto através da sua vida. Quando Deus olha para Jerusalém, Ele fala: eu vou mudar esse quadro, nunca mais serão abandonados, esquecidos, porque eu sou Deus de Israel.
Aí me traz a lembrança, Jefité, ele chega no deserto. Logo vão pensar, já era, vai virar homem malfeitor, vai virar salteador, vai virar ladrão, vai roubar caravanas. Só que a palavra fala que homens levianos se juntam a ele. Preste atenção, querido, o deserto não te muda, mas você muda o deserto. Aqueles homens agora seguem a Jefité. Eu não tenho problema com um irmão que tem amigos no mundo que anda com ele. Eu tenho problemas quando o irmão anda junto com os amigos do mundo. Uma coisa é você andar com eles, outra coisa é eles andar com você. Porque isso, querido, vai ser em qualquer lugar do mundo. Você vai ser o somatório das 5 pessoas que você segue. Você consegue entender isso? Faça um pequeno exame agora. Quais são as 5 principais pessoas que você realmente segue? Gosta de estar, está sempre junto, vai na casa. Comece a reparar se você já não tem característica dessas 5 pessoas. Se você andar, querido, com 5 pastores igual ao seu, você vai ser o 6º pastor. Se você anda com 5 crentes que não quer nada com Deus, você vai ser o 6º. Se você anda com 5 irmãos que gostam de oração, você vai ser a 6ª pessoa. Se você anda com 5 irmãos que não estão nem aí para a hora do Brasil, você vai ser a 6ª pessoa. Você é a média das 5 pessoas que você anda junto. Então comece a analisar bem com quem você anda. Porque ou você muda a pessoa ou a pessoa te muda. Ou você converte a pessoa ou ela te converte. Era o jovem muito ativo na igreja, não sei o que está acontecendo. Olha com quem ele está andando, porque ou ele converte ou ele é convertido. Era o irmão que estava sempre aqui, o primeiro a chegar e o último a ir embora. Alguma coisa está acontecendo. Olha com quem ele está andando. Não precisa ser fora da igreja, querido, pode ser dentro. Porque se tem uma nova estratégia que o diabo tem feito, é de não arrancar mais ninguém da igreja. É que você continue na igreja songamonga, dormindo, cochilando, reclamando, murmurando e não contribuindo com nada. O inimigo antigamente ele trabalhava para atacar a família, os jovens, porque se ele balançava um jovem, era a força da igreja. A palavra fala que a força da igreja está nos jovens. O inimigo falava, eu vou atacar os jovens, eu acabo com a força da igreja. Aí eles viram que os jovens começaram a ter na igreja culto jovem, retiro de jovem, tudo de jovem. Falei, então eu vou atacar a família. Se eu abalo a família, eu tiro de uma vez só 5, 6, 4 de dentro da igreja. Aí começou a ter encontro de família, retiro de família, encontro de casais, retiro de casais, jantar de casais, palestra para a família, mês de maio, culto de família, e por aí vai. Aí o inimigo falou, não está dando mais. Então, já sei, que tal manter eles frios dentro de casa? Teu filho de pródigo se foi, mas e o que ficou? Se eu entristecer o que ficou? Ele vai ser a pedra de tropeço para quando o que desviou tentar voltar. E se eu endurecer o coração do que ficou? Porque quando o que se perdeu for achado, ele vai encrencar. E se eu começar a apodrecer o coração dos que ficaram? Então o inimigo hoje não quer mais arrancar, ele quer apodrecer o coração dos que estão. Aí a gente precisa lembrar, querido, que essa terra não tem mais lugar no teu coração. Deus está remoldando, Deus está tirando tudo isso agora em nome de Jesus. Deus está tirando tudo isso agora em nome de Jesus. Jefité chega no deserto, homens começam a seguir. Agora a cidade dele passa por um declínio, guerra. Homens vão até ele e falam, Jefité, viemos conversar contigo, estamos passando por guerra. Queremos que você esteja à frente do nosso exército. Mas vocês, os mesmos que me viram sair expulso da casa do meu pai, mas vocês, os mesmos que não levantaram uma mão, mas vocês que não me deram casa, não me deram teto, eu vou com uma condição, sobre essa terra, eu vencer, não me torno governador, príncipe, juiz. Eu vou com uma condição, vou levar os homens que eu quero, da minha confiança, quem? Homens levianos que se juntaram a Jefité. Não importa, querido, quem são aqueles que estão andando contigo, se está andando contigo, vão se converter para a glória do Pai.
Eu não tenho problema quando uma galera do mundo quer andar com qualquer um da minha igreja. Eu tenho problema quando qualquer um da minha igreja quer andar com uma galera do mundo. Tem toda uma conexão diferente aí. Então o Jefité, querido, não vai andar com eles, mas eles vão andar com o Jefité. E quem anda com o crente, querido, que é raiz, não tem outro, vai se converter. Agora Jefité vai e ganha todas as batalhas. Agora Jerusalém se levanta de novo. E aquela terra esquecida, infrutífera, abandonada, ela vai ser achada como uma terra que agora tem um noivo, que ela é casada com o pai. Porque Efisbá, Deus se deleita em ti, significa meu prazer está nela. Na terra que foi devastada e afastada de todos, Deus está falando, meu prazer agora está nela. Para aquela terra que muitos não dão mais valor, Deus está falando, o meu prazer está nela. Para aquela terra que foi rejeitada por muitos, Deus está falando, o meu prazer está nela. Beulá, querido, uma nova aliança, significado, casada, numa terra abandonada, ela vai passar a ser agora noiva do Senhor. Eu falo lá na igreja que você não precisa de muitos, você só precisa entender e guardar para você o seguinte: você sozinho, você sozinha, minha irmã, somada a Deus, você é a maioria. A gente perde muito tempo esperando Deus enviar alguém, esquecendo que Ele já enviou o Filho dele por nós. Nós perdemos muito tempo esperando Deus enviar o socorro, e esquecemos que o socorro já veio há mais de 2000 anos atrás. Nós perdemos muito tempo esperando Deus enviar pessoas, e Deus já enviou a pessoa de Jesus nessa terra. Você não está só, você tem o melhor do seu lado, você tem Jesus a seu favor, aleluias. Qual é o seu drama? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Quando você confia em Deus, querido, a sua exaltação vem. Porque Deus não perde oportunidade de exaltar o nome dele sobre as nossas vidas. Deus não perde oportunidades. Quem perde então, pastor, somos nós. Porque nós somos feitos das oportunidades que temos e das escolhas que fazemos. Sabe quem é o culpado do estágio que você se encontra? Você. As suas decisões e escolhas de 4, 5 anos atrás te trouxeram até aqui nesse momento. Aonde você vai estar daqui a 4, 5 anos são as escolhas que você está fazendo hoje. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Aonde eu quero estar com Deus daqui a 4, 5 anos? São as escolhas que eu faço hoje. Com quem eu ando, quem anda comigo. Porque eu estou ouvindo de Satanás que a minha terra foi devastada. Se Deus botou uma campanha para falar, eu estou dando renovo a essa terra, eu estou virando noivo dessa terra, eu estou morando nessa terra, eu estou revitalizando essa terra, aleluias. Por que acreditar na palavra de Satanás, num dardo inflamado, numa seta do maligno? Se Deus te trouxe aqui nessa noite para falar comigo, contigo, sou eu, Deus, que faço todas as coisas novas. O que eu preciso, pastor? Confiar em Deus e ousar colocar a sua fé em prática. Elevo meus olhos para os montes. Deus de Baal, Deus de sol, Deus da árvore, Deus da prosperidade. Nenhum desses pode me dar a salvação. Nenhum desses podem me socorrer. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus me trouxe aqui hoje para profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus me trouxe aqui para te dizer que o seu socorro vem do Senhor. Você estava esperando no lugar errado, estava olhando para o lugar errado, estava confiando nas pessoas erradas,
E hoje Deus te permitiu entrar por essas portas, e eu posso falar, eu sinto Deus nesse lugar, aleluia. Deus está falando comigo, olha como eu vou mudar a partir de hoje. E Deus está falando assim, olha como não consegue dormir às noites. E Deus está falando essa noite mesmo, 3 horas da manhã, estava de pé, rolava na cama. E Deus falando, olha como eu cuido dessa ansiedade. Por que eu não cuido antes então, Pai? Porque antes não ouvia a minha voz como hoje está ouvindo. Mas por que então a porta não abre se eu vejo outros a porta abrindo? E Deus falando, porque hoje você ouve como eu quero que ouça. Porque o seu socorro não vem do A e do B que está no monte, mas vem do Senhor, vem de mim. Hoje é a noite que Deus separou para te surpreender. Aquilo que você não imaginava, o Senhor vai te surpreender, porque hoje você entende que a terra que outrora era devastada, será uma terra agora escolhida por Deus. Porque a terra que tinha sido abandonada, hoje Deus está escolhendo para si. Não importa o que falaram, não importa hoje como está a tua casa, o importante é o que Deus vai fazer. Você não precisa ver, hoje você precisa crer. Não importa como você vai chegar em casa e vai encontrar ela, não. O importante é que você já vai sair daqui crendo. Deus já liberou a palavra, eu já tomei posse, eu já estou preparando o culto de ação de graça. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Já prepara o culto de ação de graça. Essa terra, Deus já está mudando. Deus está criando caminho no meio do ermo, florescendo no meio do deserto. Algo novo Deus tem para nós. O ano talvez não tenha começado como você escolheu, como você desejou. Mas Deus está falando que 2025 será o melhor ano da tua vida até aqui. E eu falo até aqui porque eu não quero limitar os anos vindouros que estão por vir. Mas Deus irá te surpreender. E o que eu preciso fazer, pastor? Confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Raabe, prostituta. Raabe, prostituta. Raabe, uma mulher feiticeira. Raabe, uma sacerdotisa de Baal. Morava numa cidade que nunca tinha perdido batalha. Não conhecia o que era derrota. Mas quando 2 espias invadem a sua casa, ela vai falar, eu ouço falar dos seus deuses, do seu Deus. O seu Deus não é aquele que abriu o mar vermelho? O seu Deus, porventura, não é aquele que mandou as pragas e destruiu o faraó? O seu Deus não foi aquele que alimentava vocês toda manhã com maná? O seu Deus não é aquele que quando Moisés tocou na rocha, saiu água no meio do deserto? Eu tenho ouvido falar do seu Deus. Eu vou guardar vocês aqui em casa. Eu vou despistar os soldados. Porque eu sei que o Deus de vocês tomará essa cidade. Eu faço uma aliança. Eu guardo vocês. Mas quando vocês entrarem, lembra de guardar a minha casa. Aí muito crente não acredita na palavra que é profetizada do altar. Mas a feiticeira esconde 2 espias, porque ela teme o Deus de Israel, aleluias. Eu quero orar por você, querido. Não dá para você perder para Raabe. Se coloque de pé se você entendeu essa mensagem.
Ou Deus muda a cidade, ou Deus muda você. Para Raabe, Deus mudou ela e a cidade, porque Josué invadiu aquele lugar e Deus derrubou as muralhas. E conforme ela fez a aliança, Josué honrou. Falou, ninguém toca nela e nem quem está na casa dela. E por isso a feiticeira entrou no livro de Hebreus como heroína da fé. Se Deus pode honrar a fé da feiticeira que colocou nele, imagina a minha e a sua dentro da casa de Deus. Se Deus pode ouvir a feiticeira, com trajes de feiticeira, com cordões de feiticeira, com incensos de feiticeira, com altares de feiticeira, mas quando ela olha para o Senhor a lembra dela. Se Deus pode lembrar da feiticeira, imagine da tua vida que está na casa de Deus. Eu quero te desafiar a você colocar a tua fé em ação, porque você precisa voltar e falar, pastor Carlos, Deus falou, pastor Henrique comigo, Deus fez na minha vida, pastor Henrique, eu recebi aquela palavra, eu comecei a andar por fé, a minha casa não tinha mudado, mas eu entrava como já tivesse, as muralhas foram caindo, o deserto de Tobi foi mudando, Jerusalém não foi mais esquecida, aleluias. Se você entendeu essa palavra, se coloque de pé. Mas se você quer ver mudança, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Eu não sei, querido, como você entrou por essas portas. Eu não sei como você entrou aqui, como você deixou o seu lar para vir. Eu não sei como estava o teu coração antes de você entrar por essas portas. Eu não sei, querido, como foi. Do jeito que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui como aquela mulher do fluxo de sangue se arrastando. Talvez você chegou aqui nessa noite como Jairo, se lançando aos pés do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite como aqueles dois cegos que foram seguindo a Jesus até a casa que ele estava, por ouvir a voz dele. Só que Jairo volta para casa com Jesus para ressuscitar a filha. A mulher volta curada e os dois cegos voltam vendo. Fé, querido. Deus estava restaurando Jerusalém não porque o povo era bom, mas porque ousaram ter fé e acreditar na palavra de Deus. Se você veio aqui à frente é porque você crê na palavra de Deus. Então se prepare para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Faça desse louvor a sua oração. Deus tem nova história, igreja. Um novo tempo. Deus tem nova história. Deus mudou a história de Jerusalém. Uma terra abandonada e esquecida. Deus fez tudo novo lá. Deus falou, essa terra agora vai ser amada por mim. Eu me deleitarei nela. Essa terra vai conhecer. Será conhecida como uma terra casada com um noivo. Eu sou o noivo dessa terra. Hoje Deus te trouxe aqui para falar que Ele já mudou a sua história. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, Ele já mudou a sua história. Não aceite nada menos do que isso. Deus já mudou a minha história. Deus já mudou a história dos meus. Deus já mudou a história da minha família. Deus já mudou a minha história. E que assim seja, não só por uma noite, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Jamais serei